Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais uma live. Vou só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Não sei se todo mundo esperava ter a live hoje. Acho que algumas pessoas ficaram com dúvida porque é domingo, mas todo dia agora, né? São 15 dias seguidos. A gente hoje está no quarto dia de live. A gente vai todo dia. Oi, Patrícia, tudo bem? Todo dia a gente vai aqui estar falando de algum assunto para vocês relativo ao estilo, enfim. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar, né? Que tem a ver com o padrão de corpo. Então por que você não precisa estar magra para se vestir bem? Eu coloquei aqui estar magra, mas eu quero me referir ao padrão imposto, tá? Pode ser outras coisas, de repente você não precisa estar baixa, você não precisa ser alta, você não precisa ser, enfim, aquilo que você acha que você precisa mudar em você e no seu corpo para você ser bem vestida, eu vou te dizer hoje que não, tá? Então, o que eu vou te mostrar aqui nessa live? Como olhar para o seu corpo de uma forma positiva, o que você precisa fazer para se vestir bem com o corpo que você tem hoje, sem esperar amanhã, sem esperar depois de manhã, não importa, tá? O importante é você conseguir fazer isso hoje já. Porque senão a gente fica esperando e nunca chega o dia, ou até chega, mas de repente a gente volta para um corpo e de repente não dá pra gente voltar a ter o corpo que a gente acha que a gente precisa ter. Então eu quero falar sobre isso hoje e te mostrar o porquê que você não precisa ter esse corpo ideal para se vestir bem. Mas assim, antes de eu entrar direto ao ponto do que você precisa fazer, eu preciso, antes de tudo, firmar alguns conceitos aqui para você. No final eu vou dar um passo a passo das coisas que você precisa se atentar. Mas se você não entender o que está por trás de tudo isso, dificilmente você vai conseguir aplicar essas coisas que eu vou te falar. Por quê? Porque você não vai entender o motivo e aí você vai acabar não fazendo ou achando que não precisa, tá? Eu vou começar com o resumo de uma história que vocês fatalmente conhecem muito. Era uma vez uma menina que tinha que servir suas irmãs. Ela era bem judiada pelas irmãs e vivia sendo escorraçada, sabe? Até que um belo dia, o príncipe da cidade convocou um baile. Vocês já devem saber de quem eu tô falando, né? Convocou um baile e pediu para todas as mulheres do reino irem até lá. Porque ele ia escolher a mulher que ele ia casar. Essa menina não pôde ir. Porque as irmãs não queriam que ela ia, porque ela não podia ir daquele jeito que ela estava. Ela não tinha roupa suficientemente boa para estar nesse baile. E ela ficou trancada em casa até que apareceu a fada madrinha, né? Que transformou ela numa bela princesa de vestido azul lindo, com a cintura marcada, com o cabelo impecável e o sapatinho de cristal. Só que o feitiço acabava à meia-noite. Ela foi pro baile, o príncipe se encantou por ela e à meia-noite ela saiu correndo, porque ela não podia estar ali na frente do príncipe com a roupa que ela estava antes. Ela voltou para casa, mas o príncipe havia se apaixonado por ela e fez com que encontrassem quem era ela, e aí vocês conhecem a história. Encontraram ela pelo sapatinho de cristal que ela deixou na escada. E
E essa é a história da Cinderela que nós tanto conhecemos e que você tanto já ouviu na vida, e que se você tem uma filha, você já deve ter contado muito essa história para ela. Kátia, por que você está me contando a história da Cinderela que você enlouqueceu? Porque, gente, a gente cresce aprendendo que um modelo ideal de mulher é esse da princesa, do conto de fada. Percebe que a Cinderela, ela teve que ser transformada pela fada madrinha para ser digna de ir para o baile, de encontrar o amor e o príncipe encantado. Enquanto ela era empregada das irmãs, ela não era digna de ir para o baile. A gente cresce ouvindo isso. Vocês percebem? E depois que a gente cresce, a gente para de ouvir essas histórias de princesa, mas a gente passa a perceber a mídia que reforça esse mesmo padrão. Então, o tempo inteiro a gente tá com uma imagem padrão na nossa cabeça de perfeição, de contos de fada e de algo que acaba sendo inatingível e que a gente sofre por isso. Gente, a Cinderela, ela era loira, linda, com uma cintura fina, com aquele vestido maravilhoso, né? Azul, perfeito, que só a fada madrinha podia fazer. E ela só foi feliz para sempre porque a fada madrinha transformou ela nessa princesa, senão ela não seria a princesa. Percebe? Então a gente cresce ouvindo tudo isso. E lutar contra uma coisa que está enraizada na nossa cabeça. Desde que a gente nasceu praticamente, porque desde que a gente começa a ouvir história infantil, né? Que os nossos pais começam a contar a história pra gente, a ver desenho, a gente tem o quê? 2 anos, 1 ano e meio? Desde 1 ano a gente está ouvindo que o padrão ideal da mulher é o da princesa. E aí tirar isso e desconstruir isso ao longo da nossa vida é um pouquinho complicado para algumas mulheres. Para outras já nem tanto, né? Mas é fato que mesmo as mulheres que são um pouco mais resolvidas com relação ao corpo, elas têm esse padrão ali, vira e mexe acaba vindo na cabeça, mas ela já aprendeu a superar aquilo, né? Então, é sempre um padrão perfeito que a gente busca, só que a gente não consegue seguir esse padrão, né? Porque ninguém é perfeito. E aí, o que acontece? Começa a autocrítica. A gente começa a se autocriticar porque a gente não consegue ser essa princesa, a gente não consegue ser essa imagem projetada pela mídia. E a autocrítica começa e a gente começa a falar: ai, nossa, não, tá bom, ai, meu corpo isso, meu corpo aquilo, ai, minha cintura é grossa, ai, meu peito é isso, ai, minha barriga é grande, ai, enfim. Cada um tem seu defeito e aquilo que não gosta em si, né? E aí, o que eu achei muito interessante é que tem um estudo que o Vigilantes do Peso fez, que mostra que as mulheres, elas chegam a se criticar até 8 vezes por dia. Gente, é muita coisa. Pensa você num dia, todo dia, ficar se criticando 8 vezes no dia. 1 a cada 7 mulheres se criticam todos os dias, né? E aí, no topo dos motivos das autocríticas que eles listam lá, tá a questão do corpo, de se achar gorda, enfim. Eles fizeram essa pesquisa com 2.000 mulheres e 42% das mulheres não se elogiam nunca. Gente,
é muita coisa, quase metade das pessoas não se dão um elogio, né? É muito sério isso, e a gente cresce e passa uma vida com essas questões e a gente não percebe o mal que isso faz para nós, ou se percebe esse mal, a gente não sabe lidar com ele. E é por isso que eu quero hoje aqui compartilhar isso com vocês. Essa autocrítica, na verdade, ela vem não só dos contos de fadas, né? São várias coisas que fazem a gente se autocriticar. Quando a gente é criança, a gente ouve muito dos nossos pais coisas como: ai, você é desastrada, você faz tudo errado. A gente vai fazer, como quando a gente é criança, a gente vai fazendo uma arte aqui, uma arte ali, apronta aqui, apronta ali. E o que os nossos pais fazem? Simplesmente vira e fala: ai, esse menino só faz porcaria. Sei lá, né? A gente solta cada hora uma coisa dependendo do que está acontecendo no momento. É natural isso acontecer, mas nós, como os pais, não sabemos o estrago que nós estamos fazendo na vida dos nossos filhos. E eu, como mãe de 3 filhos, eu posso dizer que é muito difícil controlar isso, mesmo você tendo consciência. E além disso, assim, a gente cresce ouvindo essas coisas. Ah, você é desastrada, por exemplo. E aí a gente cresce e leva isso para a vida adulta. Daí a gente cresce achando que a gente é desastrado e a gente continua repetindo isso. E aí a gente vai reforçando essa autocrítica. E tem uma outra questão também, tem várias questões que vêm desde a infância, eu estou citando aqui só algumas, mas tem uma outra questão também que eu acho bem importante a gente pensar, que vocês já pararam para pensar que a criança, ela só recebe um elogio pelo que ela faz, não pelo que ela é, né? A gente só reforça algo positivo na criança quando ela fez alguma coisa boa. Ok, nós temos que fazer isso, a gente tem que reforçar mesmo os pontos positivos. Mas por que a gente não fala que ama, de repente, ela pelo que ela é, pelo que... Enfim, a gente não tem tanto esse costume. Algumas pessoas fazem, já tem mais consciência. Mas a grande maioria não faz isso. Eu me policio muito com a minha filha, né? É muito comum, e isso está enraizado tanto em nós, que a gente repete isso sem nem perceber. Que eu viro e mexo e falo pra ela, ela se arruma e ela vem e eu falo: ai, filha, como você tá linda! Ah, mamãe ama você! Tipo, alguma coisa do tipo. E aí eu, na hora, paro, penso e falo: não, pera, como você tá linda! Mamãe ama você porque você é linda, você é inteligente, você é amiga, você é companheira da mamãe, você é observadora. E eu vou falando as qualidades dela. Porque ela não pode só receber um elogio porque ela é bonita. E a gente fala para uma criança: ai, como você tá linda, o tempo inteiro. Repara, se você tem uma filha mulher, repara o quanto que você fala isso para ela. É bom a gente reforçar, claro, mas a gente não pode associar isso só à beleza física, né? O elogio. Então a gente cresce achando que a gente só vale pelo que a gente faz e não pelo que a gente é mesmo. Pelo que a gente tem, muitas vezes, dependendo da criação. Então são coisas que a gente cresce aprendendo e que isso vai levando, que a gente vai levando isso para a nossa vida, né? Só que a gente esquece que ser perfeito não existe. Não existe uma mulher perfeita, né? Falando aqui das mulheres. Mas a gente ignora isso porque a gente tem medo de ficar sozinha, medo de não ser aceita pelas amigas, medo de não arrumar um marido, medo de, sei lá, cada um tem o seu, né? Mas
a gente inconscientemente a gente busca esse padrão ideal. Porque a gente é um ser sociável e a gente quer estar junto com alguém, né? Não importa se é uma amiga, se é um parceiro, enfim. E então, assim, é muito difícil a gente quebrar esse ciclo, mas é super possível, né? Com algumas técnicas, assim, a gente vai conseguindo mudar um pouco isso. Daqui a pouco eu vou te falar o que a gente pode fazer para ir amenizando essas questões, tá? Mas antes disso, eu achei que eu tinha que compartilhar com vocês a minha história. Outro dia, uma seguidora virou para mim e falou assim: ai, nossa, difícil pensar que você já sofreu com isso, porque você parece tão segura sempre. Aí eu falei pra ela, mas eu já sofri. Até eu chegar aqui foi muita coisa aconteceu, né? Então, assim, se eu conseguir, você também consegue. E existe sempre lições que a gente aprende com as coisas que a gente vive que a gente tem que compartilhar. Então, eu queria falar pra vocês, assim, que eu fui, né? Eu ainda não tenho um corpo padrão desse imposto pela mídia e nem da princesa do conto de fadas. Hoje eu tenho manequim, eu uso, né? Eu visto 46, que tá bem longe do ideal, que seria 38. 40 já tem gente que veste, se acha gorda, enfim. Né? Que seria, vamos falar que o 38 o padrão, seria o padrão ideal. E as lojas, elas têm, na maioria, do 36 ao 44. Algumas lojas trabalham com 46, mas já não é uma roupa que você encontra com muita facilidade, como você encontra um número 40, um número 42. E aí, quem tá com uma numeração acima ainda da minha tem mais dificuldade ainda, né? Então, assim, eu fui uma criança gordinha, que cresci sendo apontada como a gordinha, que cresceu com a mãe, reforçando isso, porque, coitada, ela acreditava em tudo isso que ela viveu também. Ela também, quando criança, recebeu todos esses inputs de princesa, de que ela precisava ter o corpo ideal para ser amada, enfim. E ela foi transferindo isso para mim sem nem perceber, sem maldade alguma, porque a gente sempre só quer o bem dos nossos filhos, né? Mas eu cresci achando que para eu ser aceita, eu precisava ser magra. No meu caso, era ser magra a questão, né? Para você, pode ser que seja outra coisa, mas se aplica da mesma forma, né? E aí, quando eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que eu estava bem acima do peso, minha mãe começou a ficar um pouco preocupada, me levou pro endocrinologista para eu começar a fazer dieta. Eu comecei a fazer minha primeira dieta, e eu lembro até hoje que o quão sofrido foi pra mim, porque ficou marcado. Até em família, assim, a gente repete essa história muitas vezes, que o endocrino médico virou pra mim e falou assim: tá, Kátia, mas você só pode comer um sorvete por dia e tem que ser de frutas. E eu fiquei indignada, eu falei: só um sorvete por dia? Nossa! Gente, eu não sei quantos sorvetes eu tomava, sinceramente não sei, mas com certeza era muito mais do que um por dia. Eu tô rindo hoje porque né, a gente às vezes lembra de algumas coisas que a gente faz, mas pra mim naquele momento como criança foi muito sofrido, né? Eu já tava ali sofrendo consequência
do que era uma mulher ter que se moldar a esse padrão. Ok, que pode ter uma questão de saúde ali naquele momento, mas a preocupação da minha mãe não era só essa também, né? E aí, tudo isso foi se agravando. Eu, desde então, não parei nunca mais de fazer dieta, né? Não hoje, mas hoje eu não faço, mas enfim, desde dos 9 até sei lá eu quantos anos eu fiquei fazendo dieta e parava, começava, me martirizava porque não dava certo. Enfim, esse processo que vocês conhecem, que muitas mulheres passam. Com 15 anos eu era super magra, né? Eu tenho o quadril já largo, então para eu vestir uma numeração pequena eu preciso estar bem magra. Eu lembro que meus ossos assim do quadril eles ficavam bem saltados assim para fora. Eu vestia naquela época 38 e tinha até algumas calças 36 que me serviam. E aí eu me achava gorda. Porque eu tava tão obcecada com a minha imagem que eu me achava gorda. E eu comecei a ter bulimia. Eu, graças a Deus, isso não se agravou, porque eu acho que eu tive muita consciência ali naquele momento, eu agradeço a Deus por isso, porque a primeira vez que eu coloquei o dedo na minha garganta, eu percebi o que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, não, eu não posso continuar assim. E aí eu fui pedir ajuda pra minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso me tratar, não tá bom. E aí, enfim, a gente começou um trabalho para eu poder me libertar um pouco disso, né? Então, eu lembro assim que nessa época também que eu comecei a ter bulimia, eu já namorava e eu lembro que eu só me arrumava mesmo na hora que eu ia sair com o namorado, porque eu tinha meio vergonha de me expor. Eu ia trabalhar, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, mas eu ia trabalhar de camiseta só, larga, calça jeans e enfim. Minha mãe falava, não, se arruma, mas eu era muito insegura ainda. Mas enfim, a coisa passou, a coisa aconteceu, minha vida seguiu. Eu comecei a fazer terapia, que me ajudou bastante, e a eu ganhar uma confiança e enxergar o que estava por trás de tudo isso e tal. Mas eu já não estava muito mais aguentando, sabe, tudo isso. E a terapia me ajudou muito. Mas o que aconteceu? Eu comecei a fazer faculdade. Eu sou formada em arquitetura, né? Depois só que eu fui me especializar na área de moda. E naquela época que eu fazia faculdade, eu lembro que eu me vestia meio como surfista, sabe? Umas roupas que eu comprava em loja de surfista, enfim. Mas eu não era surfista, eu nunca tinha subido numa prancha. Então, mas tudo bem, né? Eu me vestia lá e tava tudo certo. Minha autoestima tinha melhorado um pouco, mas era uma confusão ainda nessa coisa do se vestir. Cada momento era uma pessoa. Na hora que eu ia encontrar com meu namorado, aí eu me arrumava mais mulherona, assim, tal, colocava um salto e era uma confusão. Aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na minha profissão como arquiteta mesmo, eu comecei numa empresa que já era mais formal. E aí eu saí comprando roupa formais, porque eu não tinha, né? Eu me vestia daquele jeito meio surfistona, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a comprar roupa formal, comprava roupa formal e ia trabalhar daquele jeito. E aí a hora que eu ia sair com meu namorado, eu, sei lá, botava umas outras coisas, mas era uma confusão. A gente tem momentos na nossa vida que são diferentes e a gente precisa se adequar aos momentos, tá? Uns exigem mais formalidade. Eu vivo falando sobre isso. Mas as coisas não tinham conexão, sabe, uma com a outra. Não tinha conexão nenhuma. E aí que tava o problema, né? E aí nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu conheci
o meu atual marido, né? O meu marido. Eu me casei. E aí os primeiros 2 anos foi tudo bem, a gente estava bem e tal. Mas nós passamos por uma crise. E eu nem gosto de falar sobre isso, mas eu vou falar. Ele começou a. A gente teve alguns problemas, ele começou a me desprezar um pouco como mulher, sabe? E, gente, quem é mulher e é casado sabe que essa é a pior coisa que pode acontecer para uma mulher. A gente se sente tão mal, essa autoestima cai tanto num momento desse que é difícil de superar. Mas enfim, naquela época, o jeito que eu tinha de lidar com a situação era sair comprando roupas mais sexys, mais sensuais, para ver se eu chamava mais a atenção dele. E aí, gente, a confusão estava feita, porque era formal, surfista, sensual, nada conectado com nada, e eu me via ali 50 mulheres diferentes, mas eu não tinha consciência disso, nenhuma, né? E aí minha vida não estava muito boa do jeito que eu queria, até que eu resolvi jogar tudo pro alto, vamos dizer assim. Não foi jogar tudo pro alto, mas eu comecei a fazer o que eu queria, que era estudar moda. E aí eu comecei a estudar moda, comecei a dar dica de moda no Facebook, e fazia o blog, e aí isso começou a dar muito certo. E aí eu montei minha marca de acessórios, né? E aí tudo foi dando certo, assim, na minha vida. A marca, ela cresceu muito, muito rápido, graças a Deus, porque na época o Facebook estava começando e a gente chegou a um número de seguidores que ninguém tinha, assim, nessa época. Então a gente saiu em várias revistas como Case de Marca, Pequenas Empresas Grandes Negócios, Forbes, tinha várias revistas, eu tenho elas, qualquer dia eu compartilho aí com vocês. Mas, e aí na parte de revistas de moda também, todas as revistas de moda que a gente conhece, saiu peça minha lá, né, peça da marca. E eu tava bem, teoricamente tava tudo fluindo, mas com relação a eu me vestir, o que acontecia? Eu tinha muita informação de moda, muita. Eu pesquisava isso o dia inteiro, gente, era o dia inteiro vendo desfile, tendência, pessoas influentes do que elas estavam usando, porque eu precisava me antecipar, eu precisava lançar essa tendência para as minhas clientes, eu precisava criar, eu precisava ver referência para poder ser criativa, enfim. Então, era o tempo inteiro vendo imagem, o tempo inteiro vendo informação. E eu comecei a ter mais consistência no meu vestir, claro, né? Porque eu já tinha ali muita informação. Só que o que acontecia? Eu comecei a ser, sabe aquelas seguidoras de tendências doente? Desculpa, mas assim, a cada tendência que chega pra eu mostrar que eu tava antenada, tal, enfim, eu saía correndo e comprava. Então, sei lá, saia midi tá na moda. Aí eu ia e comprava sem refletir absolutamente nada, eu comprava. Mas não sei o que tá na moda, eu via lá e comprava. Mas comprava. E o que acontecia? Um monte de roupa no meu guarda-roupa com etiqueta que eu não usava. Aí quando eu saía meio desconfortável, sabe? Porque eu tava montada de um jeito que não refletia muito quem eu era ali. E o que aconteceu foi que eu tive um surto uma hora, vamos dizer assim. Um surto é modo de dizer, mas assim, gente, eu olhava e falava, pelo amor de Deus, não é possível que eu, sabendo tudo que eu sei de moda, com tanta informação que eu tenho, demore para me vestir. Tenha tudo isso de roupa que não uso, que eu... Como que pode isso? Que eu me arrumo de vez em quando, porque dava trabalho. Eu sabia montar os looks, óbvio,
Mas eu demorava para montar cada look e aí eu não fazia isso todo dia, né? Fazia isso quando eu tinha alguma coisa a mais e saía meio largada nos outros dias, sei lá, era meio confuso. E aí, quando eu falei que, gente, não é possível, eu comecei a fazer uma introspecção, vamos dizer assim, né? Olhar um pouquinho mais para dentro de mim e entender o que estava acontecendo. Aí eu entendi que eu, na verdade, não sabia o que eu queria, eu não sabia quem eu era, eu simplesmente estava atrás de mostrar que eu sabia que eu era do ramo da moda e pronto, e sem se preocupar comigo muito, sabe? E é aí que eu acabei percebendo o poder do estilo na vida de uma mulher, né? Eu falo tanto do estilo porque isso de fato fez muita diferença na minha vida e de verdade. E assim, como que eu explico isso pra vocês? É uma coisa que dá segurança pra gente, porque a gente passa a se entender. A gente passa a falar não para as coisas que não tem a ver com a gente, independente do que os outros estão falando, sabe? A gente passa a entender o que faz sentido para nossa vida. E aí que as coisas foram melhorando para mim, né? Eu consegui ter consistência, eu consegui comprar com consciência, passar a comprar com consciência. Então, assim, percebe que mesmo eu tendo muita informação, eu não conseguia resolver tudo isso, porque enquanto eu não defini quem eu era de fato. E quando eu comecei a trabalhar com moda, lá no começo mesmo, eu já percebi que eu podia me vestir bem, mesmo estando acima do peso, né, ideal. Só que eu tinha todas essas outras problemáticas e aí tinha momentos que eu queria vestir algumas coisas e que aí eu ainda me criticava muito, assim. E aí, graças a Deus, as coisas foram melhorando muito. Hoje eu sou super resolvida com relação a isso, porque eu entendi quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer para esconder, vamos dizer assim, as partes que eu não gosto tanto do meu corpo, valorizar as outras que eu gosto, né? E meu casamento fluiu tudo bem, a gente se acertou. Hoje eu tenho 3 filhos lindos, pequenininhos, que de vez em quando eu coloco alguma coisa deles na stories. E assim, eu passei por 3 gravidez seguidas, vamos dizer assim, que isso dá uma desbaratinada na vida de qualquer mulher, mas para mim foi tranquilo. Qualquer hora eu conto mais detalhes sobre esse processo, porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas por que eu tô contando isso para vocês, na verdade? Para mostrar para vocês que eu também já passei pelos problemas que as mulheres passam, sabe? De se sentir insegura, de achar que só sendo magra que eu podia me vestir bem. Gente, eu achava de fato que só eu sendo magra eu podia ser aceita. Isso era uma verdade na minha vida. Só depois eu fui perceber que não era assim. E depois, quando eu passei a estudar moda, eu acreditava daí na segunda verdade da minha vida, que era que eu só ia me vestir bem se eu seguisse a tendência. E daí também foi outra verdade que caiu por terra pra mim. E hoje eu faço questão de ensinar pra vocês por que a gente não precisa dessas coisas, né? Por que a gente pode ser feliz com o corpo que a gente é hoje, por que a gente pode se vestir bem com o corpo que a gente tem hoje, na verdade. Então eu vou falar aqui pra vocês, me dá só um segundinho aqui, rapidinho. Desculpa, mas aqui desconectaram meu computador aqui. Então eu vou mostrar. Agora a gente vai chegar na parte que interessa para vocês, que eu vou falar o passo a passo de tudo que eu descobri nesse período, tá? Que você
pode fazer que vai te ajudar. Primeiro de tudo, claro, é saber o seu estilo. Isso eu vou morrer falando porque de fato fez muita diferença na minha vida, né? Por quê? Porque o estilo é a essência. Se a gente não sabe, se a gente está perdida com quem a gente é, o que a gente quer comunicar, o que a gente quer mostrar para as pessoas, é muito difícil a gente estar bem resolvida com a nossa imagem, né? Então, a gente precisa ter claro isso, e isso é um processo que não é tão difícil assim, mas que eu vou trilhando aqui para vocês, mas que eu não consigo fazer isso tão claramente assim em uma live, enfim. A gente precisa de um processinho juntas aí pra gente poder ir construindo isso, tá? Então, o primeiro ponto é você achar o seu estilo para você ter consistência e coerência no seu vestir, saber o que te faz bem, né? E ter segurança nessa imagem. O segundo ponto que é importante que isso é bem importante que você acredite nisso, na verdade, tá? Porque a nossa essência, ela não muda de acordo com o número da nossa roupa. O seu estilo, que é a sua essência, ele não vai mudar pelo número que você veste, né? Se você vestir 50 ou 38, o seu estilo vai ser o mesmo. Porque você é a mesma pessoa, você não vai mudar se você tiver se você estiver usando 50 ou se você estiver usando 38. Talvez, sei lá, muda um pouco a forma como você vai usar a roupa. Sim, muda, né? A gente tem que adaptar ao nosso corpo, se adaptar ao nosso corpo, tal. Mas a sua essência não vai mudar, seu estilo não vai mudar, né? Então a gente precisa ter muito claro isso na nossa cabeça, que o que faz a gente bem vestida, na verdade, são as nossas experiências. O que faz a gente ser segura, a gente ter uma autoestima boa, são as experiências que a gente leva na vida, né? E aí é essa experiência que constrói quem a gente é e essa experiência que contribui para o nosso estilo e que torna a gente especial, a gente única, e que nos torna uma mulher interessante. Então são as nossas vivências, né? E aí, essa eu considero que é a dica mais importante para quem é muito preocupada com o corpo. Tudo que a gente foca cresce. Aprendi isso, vou repetir. Tudo que você foca cresce. Isso é uma lei que vale para a vida, para qualquer coisa. E no vestir, no seu corpo, é a mesma coisa. Tudo que você focar vai crescer. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu focar no meu defeito, isso vai crescer e vai ser maior do que ele é, na verdade. Então, se você não gosta da sua barriguinha e você ficar focando na sua barriguinha, ela vai tomar uma proporção na sua vida que vai te anular para outras coisas. Você vai acabar não conseguindo enxergar outras coisas. E aí que tá o problema, porque aí a sua autoestima é abalada e você não tem a segurança suficiente para encarar algumas coisas. Então, o que você precisa, né? Tudo que a gente foca cresce. Então, vamos focar no quê? Nas nossas qualidades. Todo mundo tem qualidade e todo mundo tem defeito. Você sabe disso, né? Ninguém é perfeito e ninguém é só defeito. Então você fatalmente tem as suas qualidades. Falando com relação ao corpo, o que a gente precisa fazer é justamente isso. Eu trazer o foco para aquilo que eu gosto e eu esconder, anular aquilo que eu não gosto. E aí existem técnicas no vestir que nos ajudam a fazer isso, né? E aí a gente precisa aprender um pouquinho sobre essas ferramentas, vamos dizer assim. Eu não consigo mostrar todas essas ferramentas para vocês aqui e tal, enfim, mas eu consigo falar um pouquinho de algumas coisas que eu faço e eu já vou falar daqui a pouquinho para você. Então espera só um pouquinho. Eu só queria falar sobre uma coisa com relação a essa questão de
de se elogiar, vamos dizer assim, de alguma forma, porque a própria pesquisa lá mostra que quase metade das mulheres não se fazem nenhum elogio. E aí eu saí do fazer nenhum elogio para me elogiar todos os dias, é uma coisa que muitas vezes acaba sendo forçada. E não é isso, gente, não é para você chegar no espelho. Eu vejo muita gente falando isso, que quem dá dica assim de autoestima de uma maneira, sei lá. Eu vejo muita gente falando, começa o dia falando que você é perfeita, que isso, que você é linda e que não sei o que lá. Sim, você é linda, pode ser, você vai falar mesmo. Você pode falar uma coisa que ajuda, mas assim, você é perfeita? Não, né? Você pode falar, ai, que lindo o meu nariz, eu gosto do meu nariz, ai, que olho lindo, olha, gosto do meu olho, que legal, ai, meu cabelo bacana. Ponto, né? Você não vai ficar falando, se você não acredita que você tem o corpo perfeito, você não vai falar, eu tenho um corpo perfeito e sou a princesa encantada. Gente, a gente não é burro, sabe? Você vai tentar contar mentira pra você mesmo. Então, assim, não é isso, não é essa a proposta, tá? Porque eu ouço, às vezes, as pessoas falando umas coisas que é muito fácil a gente cair nesse erro de contar mentira pra gente mesmo. O que eu tô falando pra você gente, você tem qualidade que você gosta em você, então olha mais pra ela, ponto. E não quer dizer que você não tenha que olhar para o seu defeito. A gente tem que estar sempre em busca de melhoria, né? A gente também não pode ser arrogante o suficiente de falar, ai não, eu sou linda e eu não preciso melhorar nada. A gente tem que buscar sempre melhorar na vida. Isso é saudável, mas a gente precisa aprender a se olhar com um pouco mais de amor, eu diria, né? E acho que é aí que falta, a gente não ser, que é a questão, a gente não ser tão rude com a gente mesmo, tão crítica com a gente mesmo, e a gente passar a também olhar para aquilo que nós temos de legal, né? Porque todo mundo tem alguma coisa de legal. E então, assim, com relação a isso essa questão do foco, do que a gente foca, cresce e tal, eu queria mostrar pra vocês, eu coloquei esse look aqui de maneira proposital e eu já vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só mudar aqui um negocinho. O que acontece? Eu, Kátia, não gosto muito dos meus braços aqui, vamos dizer assim. Eu gosto bastante do meu olho, meu cabelo, eu tenho uma boa relação com ele. E eu gosto da minha cintura também. Não é uma cintura assim de princesa, mas eu gosto. O meu quadril já não me incomoda tanto. E depois que eu engravidei, a minha barriga passou também a me incomodar um pouquinho. Porque eu fiquei com a barriga com um calombinho, assim, enfim. Coisas que só a gente enxerga, mas a gente enxerga, né? E tudo bem, gente. Daí a gente tem que aprender a conviver com ele. Então, é natural você pensar, eu uso 46. Tenho uma barriga de 3 cesáreas. Gente, não dá pra usar blusa curta. Dá, não dá? Gente, tudo dá. A questão é como você faz, né? E aí tem os truques, e aí eu queria mostrar pra vocês. Eu vou levantar um pouquinho aqui, eu acho que vai dar pra ver bem. Só pra vocês entenderem. Deixa eu só um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Ó, eu tô com uma blusa curta, certo? Eu falei pra vocês que eu não gosto tanto do meu quadril, mas eu tenho o corpo equilibrado na questão busto quadril, não é uma coisa assim também que mega me incomoda, não. Mas como eu uso 46, é uma parte grande também do meu corpo, certo? E aí, eu vou vir aqui para vocês conseguirem ver. Eu fiquei na gravidez com uma barriguinha aqui, um calombo aqui, depois das gravidez. Meu último filho tem só 9 meses, então é tudo muito recente. E aí ela ainda tá aqui me incomodando. E aí o que acontece? Eu não posso usar blusa curta? Não. Ó, eu vou ensinar pra vocês aqui os truques que eu usei hoje, tá? Eu coloquei uma calça que, apesar de ter a informação do rasgado, ela não tem, ela é
tá? E apesar de ser clara também, você vai falar, mas como eu tenho aqui embaixo equilibrado com em cima, tudo bem, não me incomoda. E aí, olha só, a blusa, vou virar aqui para vocês conseguirem ver. A blusa curta, ela tem essa amarração que teoricamente aumentaria a minha barriga, tá? Mas como eu falei para vocês que eu não gosto dessa curvinha aqui, que faz, isso daqui cai em cima, apesar de gerar mais volume, dá uma disfarçada nessa curva, tá vendo? E aí, aqui, o que eu fiz? Eu joguei todo o foco aqui pra cima. Então, a estampa da minha blusa é pequena para não aumentar meus braços, tá colocado aqui na parte de cima. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto da minha cintura? Então, eu marquei aqui a minha cintura, apesar de não ser uma cintura mega fina, ela tá marcada aqui, né? Eu não tenho problema com a minha altura. Então, tipo, ok, eu colocar isso daqui, mesmo que esteja me cortando, vamos dizer assim, né? Cada um vai trabalhar aquilo que gosta em você e o que não gosta. Então, tem coisas que para você tanto faz, e beleza. Percebe que quando você olha para mim, qual a primeira coisa que você vê? Aqui, certo? Porque eu tô com um colar neon, rosa, neon. Então, o olho chama pra cá. Eu tô com as mangas que tem detalhe aqui. Então, quando você vai olhar pra mim, se você olhar para esse nó aqui, ele vai estar um pouco confuso, né? Porque vai estar um volume aqui, vai estar um pouco confuso. Você vai ver o meu colar e minhas mangas quando eu levantar assim a mão. Então, vocês percebem que eu manipulei, vai ser essa palavra, as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto em mim, para poder criar o meu look, né? E assim a gente... são técnicas, né? Que eu chamo o olho para aquilo que eu gosto. Eu gosto do meu pescoço, eu gosto do meu rosto, eu gosto, não tem problema nenhum, eu gosto do meu colo. Então, o que eu faço? Jum, pra cá. Eu tiro a atenção do meu braço, que eu não gosto tanto, né? Eu não vou colocar detalhe aqui. Raramente vocês vão me ver com alguma blusa que tem detalhe aqui. Eu até tenho algumas que tem detalhe aqui no ombro, mas aí são blusas mais largas, tá? Dão uma equilibrada, tá? Então, assim, tudo a gente dá pra usar, independente do corpo que a gente tem, e usar de uma forma harmônica. A gente só precisa aprender a lidar com essas técnicas que existem, com essas ferramentas. E aí, infelizmente, eu não consigo passar todas elas para todos os tipos de corpo numa live, né? Eu dei um exemplo aqui para vocês entenderem que é super possível, tá? Dá muito pra gente se vestir bem, independente do corpo que você tem. E não importa se você engravidou, não importa se você engordou, não importa se você, sei lá, qual que é o defeito que você não gosta em você, tá? Então, esse foi, acho que, o terceiro ponto, né? O terceiro ponto que eu coloco, o segundo, na verdade. O segundo ponto que eu coloquei para vocês é: tudo que foca, cresce. Então, olha para você com mais amor e olha para as coisas que você tem de bom. As coisas que você não tem de bom, você dá uma escondidinha. Não quer dizer que você não sabe que ela tá lá. Ela tá lá, mas ela não precisa chamar atenção no seu look. Então, você equilibrando isso de mostrar mais o que você gosta e mostrar menos o que você não gosta, você consegue se vestir de uma maneira que você vai se sentir bem, tá? Então, o terceiro ponto, que esse é bem importante, gente, também, é você buscar referências que tenham a ver com você. O que acontece? A gente tem o hábito de seguir um monte de celebridade, sei lá se vocês têm, né? Mas eu sigo até pra ver o que elas estão usando, enfim, que eu preciso estar antenada no que tá acontecendo também. Mas a gente sempre segue padrões que não necessariamente são os nossos, né? E aí o que acontece? Você fica tentando ser aquilo.
E se você não tenta ser aquilo, que se você já tem isso resolvido com você, o que acontece? A imagem que você vê e as referências de moda que você tem é daquela mulher que tem um corpo diferente de você. E aí você vai tentar reproduzir isso. E aí, o que vai acontecer? Não vai ficar bom em você, porque ela tem um corpo diferente do seu. Então, se ela tem um corpo diferente do seu, e você ficar olhando para ela e usar ela de referência para se vestir, não vai dar certo, percebe? Não tem como dar. É porque ela usa coisas que caem bem nela, e você tem que usar coisas que caem bem no seu tipo de corpo. Então, você fica sem referência. E aí, quando a gente fica sem referência, o que acontece? A gente acha que a gente é o problema. Aí você vai achar que você é o problema, que nada cai bem em você e você fica se criticando e aí começa um ciclo vicioso de você achar que você não é bonita, que você é isso, que aquilo, que não dá pra você se vestir bem, que você tem que emagrecer, que você tem que mudar, que você tem que fazer a plástica, que você tem que, sei lá. Então, procurem seguir pessoas e olhar referências de pessoas que têm a ver com o seu tipo físico, pelo menos que tenha a ver com o seu tipo físico, e que tenha a ver com o estilo que você gosta também, porque aí você vai ver coisas e formas que a pessoa usa, que aí você consegue reproduzir em você também, ela começa a te dar ideias de como fazer, né? E não ao contrário, de fazer você tentar fazer coisas que não ficam bom para você e você ficar mal por isso, né? Então, vamos também se ajudar, né? Não quer dizer que você não precisa seguir nenhuma que não tem a ver com o seu corpo, não. Quer dizer que precisa ter um equilíbrio nisso, né? Se você segue, sei lá, 10 pessoas que não tem a ver com o seu corpo, você precisa seguir pelo menos mais 10 que tem a ver, sabe? O problema é que a gente não segue nenhuma que tem a ver. A gente segue só o que não tem a ver com o nosso corpo. E aí a gente fica achando que o problema é nosso. E na verdade o problema não é nosso. O problema é só que a gente não tá sabendo como fazer. Então olhem referências que tenham a ver com você, tá? Então eu tenho que correr aqui porque daqui a pouco vai acabar meu tempo da live. Mas enfim, a gente já tá acabando. E o quinto ponto é esse que eu falei para vocês, que eu já exemplifiquei. De aprender as técnicas que valorizam o que você gosta no seu corpo e esconder o que você não gosta, certo? Então, gente, percebe que você não precisa ser perfeita para ser bonita, você não precisa ser perfeita para se vestir bem, você não precisa ser perfeita para ser aceita, sabe? Tem tantas ferramentas na nossa mão que fazem a gente ser linda e a gente se sentir bem com a gente, independente do nosso corpo, né? Então, assim, eu vou ao longo do meu conteúdo, eu vou dando dica para vocês de como fazer. É que essa questão do corpo, ela é muito abrangente, vamos dizer assim, né? Cada um foca numa coisinha que não gosta no corpo. E aí é muito difícil eu colocar muitos exemplos para vocês, porque às vezes exemplifica para uma, mas para outra não. Mas enfim, dá pra gente fazer e aos poucos eu vou colocando conteúdo para vocês entenderem o que vocês podem fazer ou não. Tem essas dicas que eu dei para vocês hoje, que é essa de chamar a atenção para onde você gosta, e tudo que chama atenção é cor, é estampa, é volume, detalhe. Então já vai aplicando isso que eu acho que vocês já vão conseguir ver diferença aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei se ainda vai dar tempo de eu responder alguma pergunta, mas coloca aqui que eu consigo responder. E se alguém quiser também me mandar inbox, escrever nos vídeos as perguntas, eu vou respondendo para vocês, tá? E se vocês acharem que alguém precisa ouvir, escutar isso, compartilha. Eu vou deixar salvo a live no meu perfil, é só entrar lá na minha fotinho que vocês conseguem ver. E é isso, gente. E a gente se vê amanhã, que são 15 dias aí de live, né? Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. E eu espero que vocês estejam gostando. Vai me contando, gente, senão eu não sei o que tá rolando na cabeça de vocês. Se vocês querem ver alguma outra coisa, algum assunto, eu vou colocando nos próximos temas, tá bom?
Tchau, tchau!